Que a graça e a paz estejam com todos, aleluia. Estamos aqui com o nosso momento de reflexão. Um momento em que nós sabemos que todas as coisas contribuem para aquele que ama ao Senhor. Sabemos que tudo é do Senhor e para Ele volta todas as coisas. Então, que nós possamos, nesta noite, entender aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Nós sabemos que tudo é para a honra e glória dele. E depois de um dia corrido, um dia de tantas coisas que nós tivemos que vencer, nós paramos agora para iniciar uma nova semana. Primeiro domingo do mês de dezembro. Estamos aí praticamente já virando o ciclo. Praticamente encerrando este ano. Um ano que não foi fácil para mim, não foi fácil para você, mas nós sabemos que todas as coisas têm contribuído para que nós possamos aprender. A palavra de Deus em Apocalipse nos alerta que nos finais dos tempos, não está falando que ainda é o final, mas está falando que no final dos tempos, nós passaríamos por muita dissensão, por muitas situações nas quais nós teríamos que estar atento a tudo aquilo que está acontecendo. Porque a vinda do Senhor, isso é certa. E tudo que nós estamos vivenciando aqui, nós estamos... ontem eu estava ouvindo uma pessoa dizendo que ele nunca passou um ano no qual correu de uma forma tão grande, no qual ele não concluiu produzir tudo aquilo que ele havia planejado no ano de 2022. Então isso, se nós analisarmos as conclusões, nós não conseguimos concluir com as nossas tarefas diárias, com as nossas tarefas cotidianas. Dentro da minha empresa, eu tento encaixar todas as coisas de uma maneira que não fique faltando nada. Mas o que eu posso ver é que as horas correm de uma forma que a gente não dá para entender. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se conclui dentro daquilo que foi estabelecida. E uma das causas da palavra de Deus concluir na nossa vida é dizer que tudo que Deus tem feito para nós é o melhor, mesmo na correria, mesmo na perda, mesmo nas condições em que nós não estamos conseguindo muitas vezes ter o controle. E eu vou te dizer um pouquinho à frente, porque esse controle não está nas nossas mãos. Nós somos as ferramentas pelas quais Deus nos instituiu para que nós pudéssemos levar, fazer, edificar aquilo que Ele deixou. Nós fazemos parte da grande comitiva dos discípulos que antes de Jesus ascender aos céus, Ele disse que nós estaríamos aqui para fazer grandes coisas. Nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Então, olha a responsabilidade daquilo que diz respeito a nós. E muitas vezes nós queremos nos sentir assim, realizados, mostrar a capacidade que nós temos. E Deus conhece o teu deitar, o teu levantar, a tua condição. Ele sabe daquilo que você tem capacidade de fazer, aonde você está e aonde você vai chegar. E quando nós olhamos para tudo que está acontecendo no mundo, nós começamos a ver o que nós verdadeiramente somos. Nós não temos nada, não vamos levar nada. Sabe por quê? Porque nós temos aqui a determinação de um Deus que tudo faz, tudo pode e tudo vai realizar. Desde que você conheça o controle que está nele. O controle não está nas nossas mãos, o controle está nele. E para ele são todas as coisas. Quando Jesus ensinou aos discípulos o Pai Nosso, ele disse: Pai nosso que estás no céu. Onde está Deus? Nos céus, nos altos céus ele nos contempla. Venha a nós o vosso reino.
Tá aqui, ó. Tá o reino dele na nossa mão. Nós temos que aprender e entender que Deus faz todas as coisas, contribui para que todas as coisas sejam feitas de uma maneira tremenda. Porque Deus, ele jamais atrasou em alguma coisa. Mas é pelo contrário, ele nos acalenta como pai, nos protege como filho, nos faz, nós conseguimos fazer coisas que nós mesmos duvidamos, porque ele, na sua imensa glória e majestade e poder, tem a humildade, como hoje de manhã eu estava orando, e eu senti a presença de Deus, e eu falava para ele, um ser tão supremo, um Deus tão amoroso, que se deixa ser achado por um mero mortal, como eu. E a sensibilidade daquela oração que estava ali sobre mim, aquela condição, sabe, de saber que estava ali um ser supremo, mostrando atmosfera diferente. Tudo mudou à minha volta. E eu pude sentir como nós somos ingratos. Porque nós decorremos a Deus, ou nós corremos para Ele, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas nos momentos alegres, nós fazemos o que com Deus? Nós deixamos Deus de lado, nós esquecemos que Ele é Pai. Mas na hora que tudo nos falta de dinheiro, situação muitas vezes de enfermidade, situação na família, situação de desemprego, aí a gente se recorre a esse Deus. E hoje, quando eu perguntava para o Senhor, Senhor, qual é a vontade tua que eu traga a palavra? O Senhor falou assim comigo, você vai falar sobre sobre a minha pessoa, o bom pastor. E quem é o bom pastor nessa história toda? É Deus. Porque quando Davi escreveu o Salmo 23, ele trouxe ali, ele retratou a história dele do que ele vivia no deserto, cuidando daquelas meras ovelhas. E dentro dessa condição dele escrever esse salmo tão poderoso, que eu vou entrar agora na ênfase de alguns versículos, nós podemos ver que a grandeza de Deus é na simplicidade. E muitas vezes a gente fala, porque eu não estou apto, porque eu não estou preparado, porque eu não tenho, porque eu não sei. A palavra do Senhor fala, venha como estás. Ele não quer saber do que você fez, do que você vai fazer. Ele só quer que você dependa dele, que você traga para ele todas as suas dificuldades, todas. E essas dificuldades que eu comecei essa live falando, que nós estamos vivenciando dias que nós não estamos completando toda a nossa trajetória. Tudo que eu falo dentro de um grupo que eu tenho, que na segunda-feira é o dia de nós planejarmos. Nós podemos até planejar, mas as horas não contribuem para que possamos alcançar os objetivos de tudo aquilo que nós programamos. Daí nós olhamos para nós e vemos a nossa incapacidade. Porque se Deus fizer assim, olha, no estralar de dedos, olha, e vem, olha, e nos leva, nós seremos arrebatados. Por isso que nós não sabemos o dia, a hora, o momento exato, porque tudo está se concluindo para que aconteça esse grande fato, aonde muitos ficarão admirados, aqueles que não acreditaram, aqueles que zombam, aqueles que acham que Deus não é o todo soberano, que ele não faz o melhor para nós. Mas eu tenho a certeza que de tudo isso que nós temos passado, todas essas experiências têm nos levado a buscar cada dia mais a sua presença. E aqui no Salmo 23, que é um salmo tão conhecido, onde muitas pessoas deixam aberto, onde as crianças aprendem na escolinha dominical, onde na minha infância meus pais já me ensinavam esse salmo,
Então, um salmo assim, vamos dizer que nós teríamos que estar com ele decorado, e estamos muitas vezes. Mas quando nós vamos para o salmo, o versículo 1 dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que ele está sendo mesmo o nosso pastor? Porque quando nos falta alguma coisa, nós vamos para onde? Para a lamentação. Ah, porque Deus não me vê, Deus não quer nada que eu faça, Ele não me ajuda, porque se Ele quisesse, Ele me daria bênçãos. Então nós começamos a trazer um lamento para poder justificar aquilo que está em nós, a falha que está em nós. E essa falha não corrigida, ela vai aumentar a cada dia. Porque quando Davi escreveu esse versículo 1 do Salmo 23, ele sabia que Deus ali não iria abandoná-lo. Num deserto, onde a água era difícil. E se você tiver a curiosidade de olhar e entrar no nosso amigo Google e você ver, observar, coloca lá, digita lá como é o deserto, como que é os pastos verdejantes do deserto. Você vai ficar impressionado que os pastores andam cerca de muitos quilômetros para poder levar suas ovelhas. Ah, num pasto verdejante, verdinho? Não! Aonde o tipo da planta que nasce debaixo de uma pedra, de um cascalho grande, é onde tem a umidade, aonde nascem umas toceirinhas de ramos. E esses pastores têm que ter o cuidado dessas ovelhas pelo caminho, porque é árido, é um caminho difícil. E ele tem que acolher as suas ovelhinhas com seu cajado. E uma das coisas que ele tem que acreditar, que ele não vai errar. Olha agora a experiência do pastor. Ele não vai errar o caminho. Ele não vai errar a época, porque é época. Eu não tenho a certeza, que eu não me lembro, quando eu estudei, isso era 4 meses, 3 meses. De 3 em 3 meses eles têm que mudar o rebanho, porque é o tempo exato das toceiras nascerem. E não vai pensando que é como ver no Brasil aqui grama, ver aqui verdes. Não, nós estamos falando de um local desértico, um local aonde a temperatura é acima de 40 graus. E aqui, esse pastor de ovelhas está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Então ele estava dizendo: Senhor, da mesma forma que o Senhor está me levando para cuidar dessas ovelhas, o Senhor vai cuidar de mim. E nós, como temos esse pastor que cuida de nós, que é Deus, que é Pai, que é amoroso, é misericordioso, o que está nos faltando para que nós venhamos a estar inconformados com tudo aquilo que tem nos acontecido? Porque há uma inconformação no ser humano, na humanidade. Se você olhar para as pessoas, principalmente no ramo em que eu trabalho, a gente vê uma inconformização. A pessoa não está inconformada com a situação em si, de si própria. Ela está, muitas vezes, amargurada pelo fato dela existir, dela ser do jeito que ela é, pela roupa que ela veste, do carro que ela tem, da casa que ela instituiu. Há uma inconformação, sabe, com a família, porque muitos fatores deixaram de ter valor. E uma das coisas que Deus preserva é família. O que Deus preserva é a herança da família, porque primeiramente Ele e depois a nossa família. O amor nosso tem que ser por Deus e depois pela nossa família, porque nós vamos nos apresentar a Ele e Ele vai pedir conta daquilo que nós não fizermos. Muitas vezes fazemos para pessoas de fora e os da casa ficam a desdém. E aqui ele estava dizendo: Ele me faz repousar sob pastos verdejantes. Outro dia eu gravei um vídeo e eu fiquei assim impressionado no término, porque o pastor pega aquelas ovelhas no campo, no deserto, traz todas elas para perto dele
E ele deita-se. Ele tem o seu cão ali, nesse filme. Ele tem o seu cão que ajuda, que é treinado para ajudar. E ele deita. E ali, ele descansa do lado das ovelhas, à mercê de todas as coisas, de um animal selvático, de uma situação de uma serpente. Então, em quem ele confia ali? Ele está confiando, não estou falando de pastores do passado, estou falando de pastores agora, que pastoreiam lá, porque lá continua deserto. Mas a gente olha tudo no conforto, a gente olha tudo nessa zona de conforto que a gente não quer fazer nada. Porque qualquer coisa te irrita, qualquer coisa te tira do centro da vontade de Deus. Qualquer coisa deixa você num ponto que você fala, ai, mas isso dá muito trabalho. E eu estou falando de uma condição de que foi escrito aqui. Escrito que me faz repousar em pasto verdejante. Então creia, acredite. Seja bem-vinda, pastora. Acredite. Deus abençoe. Que Deus, Ele tem para você algo tão especial dentro desse campo de repousar, que você vai ficar assim, de uma forma, meu Deus, eu me sinto, sabe, uma pessoa que não quero mais ser da forma que eu estou sendo. Por quê? Porque está dizendo assim, quando o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para junto de águas de descanso. Que descanso é esse? Que condição de descanso é esse que o Senhor está falando aqui com Davi? Um menino jovem, inexperiente, mas que confiava nas pessoas, confiava em Deus, para trazer para as pessoas o pastoreio dele. Por quê? Porque o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. E nós estamos de que forma? Nós estamos esperando que Deus faça a nossa vontade. Mas e a vontade dEle? Como é que fica a vontade dEle? A vontade de Deus é que você seja aquela pessoa que, por mais difícil que seja, tudo aquilo que você esteja passando, você levanta a tua cabeça e prossiga. Porque Deus jamais, jamais deixará que você seja uma pessoa qualquer. Não, você tem um chamado, você tem a participação de Deus na sua vida. Em tudo que você está fazendo. Tudo. Por quê? Porque Deus, de uma forma tão maravilhosa, nos guarda. E eu estou falando aqui, quando Ele fala ali, leva-me para junto das águas de descanso. Que água? No deserto? Com as ovelhas? Quando Ele dorme, Ele não está no colchão. Ele não está num quarto guardado. Ele está dentro de uma condição, onde o Senhor o protege. Aonde ele tinha certeza que nada viria para poder tirá-lo daquilo que tinha sido programado. E quando ele fala que por amor do seu nome, ele me guia pelas veredas, por amor do nome de Deus. E esse amor de Deus quer ser transferido para você, para que o seu dia... A paz, amada Vanessa, Leonice, Deus abençoe. Ele quer que você, nesse momento, agora, você que está ouvindo essa palavra, você receba que tudo que você fizer de bom na terra, você está enaltecendo o nome dele, você está engrandecendo o nome dele. Porque quando Davi cuidou dessas ovelhas, ele obedecia a ordem do pai da terra. Mas ele não se esqueceu que o Senhor era o pastor dele. E quando ele fala assim, que eu não temerei mal algum, por que nós estamos temendo? Quando o Senhor falou comigo sobre este salmo, hoje um salmo tão conhecido, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Nós estamos vendo pessoas que estão com medo. Medo porque nós estamos atravessando uma crise dentro do nosso país, governamental, situações de guerra, terremotos. A gente sabe que de todos os lados as situações estão afligidas, porque nós estamos vendo sinais que no Apocalipse vem falando há anos, mas nós não queremos acreditar, porque nós achamos que tudo que nós estamos vivendo tá bom. Ah, tá muito bom, do jeito que tá bom, vamos deixar assim para ver como é que fica. Mas Deus tem nos preparado algo muito maior e melhor do que você está vivendo. Porque se eu te perguntasse hoje, o que você vai levar quando a tua senha for chamada? A palavra de Deus fala que a nossa vida não passa de uma nuvem, de uma neblina. Nós não seguramos uma neblina, nem um vento. E muitas vezes nós estamos tão apegados a tudo que está à nossa volta que nos esquecemos quem somos, o que representamos e para onde nós vamos. E aqui quando ele fala, refrigera minha alma, Davi estava pedindo para o Senhor, Senhor, me acalma. Porque se nós analisarmos um pouco a palavra, você acha que aquele jovem, era um jovem, que estava naquele campo, à sua volta, simplesmente animaizinhos que ele cuidava. Você acha que ele não tinha temor? Ele enfrentou o urso, ele enfrentou onça, o leão, ou outros animais, nós não sabemos o que um deserto pode trazer, e a palavra está dizendo deserto. Deserto é o quê? É falta de coisas. O significado dele é a ausência de muitas coisas. E lá nesse deserto, com essa ausência de muitas coisas, ele estava pedindo, Senhor, refrigera minha alma. Porque ele estava com a alma dele tendo que confiar no Senhor. Porque quando nós estamos dentro da nossa casa guardados, nós estamos protegidos, mas lá ele não estava protegido. Se não fosse a sua fé, a sua determinação, ele não conseguiria fazer nada. Tanto é que quando ele falou para Saul, eu vou enfrentar Golias, Saul riu de Davi. E Davi falou para ele, eu defendi minhas ovelhas, que é ovelhas do meu pai. Eu matei os animais porque eu confio no Deus que eu sirvo. Então, quando ele determinou aquilo, ele estava já balbuciando a vitória dele sobre Golias. Porque ele sabia que o Deus que ele servia é o Deus que ele estava lá dizendo, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Por quê? Ele fala aqui no versículo 4 ainda, não temerei mal algum, porque tu és comigo e estás comigo. Agora, eu te pergunto, Deus está com você? Eu comecei essa live dizendo que nós fomos chamados para fazer algo da forma como Jesus, quando chamou os 70, disse, vós fareis obras maiores do que aquelas que eu fiz. Então, nós estamos aqui com uma missão. E essa missão é de nós sermos bondosos, solidários, longâmenos. Nós temos a esperança, sabemos que não somos daqui, temos que cuidar das coisas como servos do Senhor, filhos do Senhor, porque ele fala que aquele que faz, faça por excelência. Porque quando fizerdes alguma coisa, façais como se estivesse fazendo para mim. Quando você coloca isso em prática na tua vida, todas as coisas à tua volta mudam de condições. Isso seja chefe, seja patrão, seja amigos. Quando você faz algo diferente, como Davi estava fazendo ali, cuidando daquelas ovelhas, que não tinha valor. Como que eu provo isso? Quando seus irmãos falaram, vai lá cuidar das ovelhas do pai, aquelas ovelhinhas do pai, menosprezando as ovelhinhas. Mas Davi permaneceu ao lado dessas ovelhas. E ali Deus trouxe a inspiração para ele escrever que o Senhor era o pastor dele.
Não importasse se as ovelhas tinham, sabe, raça, se tinha documento, ele estava cumprindo com uma ordenança do Pai. Sabe por quê? Porque a maior preocupação dele era garantir o bem-estar daquelas ovelhas. Agora, deixa eu te falar o que é mais maravilhoso. Sabe qual é a preocupação de Deus? É garantir a sua vida, a sua saúde, a sua condição, a sua graça em cada dia que você viver nessa terra. Porque o Senhor sabe a capacidade de cada um de nós. E Ele sabe, e Ele enfatiza a necessidade de nós confiarmos e nós termos esta provisão nele. Porque tudo é dele e tudo volta para ele. Tudo que é perfeito, bom e agradável, o Senhor fez para nós. E neste final de ano, o Senhor tem falado conosco que Ele ainda tem algo para nós. Ainda não acabou o ano. Ele ainda tem promessas. Por isso, quando você falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, encha a tua boca e fale, Senhor, nada vai me faltar, porque eu tenho confiado no Senhor. Que você possa ser esta pessoa, como aquelas ovelhas que estavam dormindo do lado do pastor. Elas dormiam porque tinha um pastor que cuidava delas. Tinha um pastor que guiava elas no percurso para não se machucar, para não se ferir durante o trajeto tão árduo que é andar no deserto. Deus está dizendo através dessa palavra, é fácil? Não, mas é possível. Quando nós determinamos aonde nós vamos chegar e quem está conosco, sabe o que acontece? Todas as coisas se tornam mais fáceis. Então creia. Deus tem o melhor para mim e tem o melhor para você. Acredite. Não confie em qualquer pessoa. Confie na garantia que o Senhor está conosco todos os dias. E eu quero dizer para você que quando o Senhor falava comigo nessa manhã, a presença dele era tão grande. E esse versículo 6 diz assim: a sua bondade e misericórdia certamente me seguirá todos os dias da minha vida. Então, todos os dias, é todos os anos, é tudo. O Senhor te guarda para não te acontecer nada, na tua saída, na tua entrada, na tua chegada, no que você vai decidir, no que você vai fazer, no que você tomou como resolução. Certo ou errado, Ele está te guardando, porque Ele continua sendo o pastor. E essa garantia, sabe, tem selo de sangue na cruz. Selo do Filho dele, que entregou o seu Filho por amor de nós, de mim e de você, para que nós pudéssemos hoje ter essa liberdade de estarmos ligados a Ele diretamente. E você que não conhece ainda esse Deus, faça a prova, continue acreditando. Pensa para Ele, Senhor, eu quero te pedir uma prova real daquilo que o Senhor significa. Que eu possa ter essa garantia de saber que todas as coisas contribuem para aquele que confia, para aquele que acredita, que não é meramente uma palavra sendo escrita por um garoto que naquela época não sabia nem o que ia acontecer na vida dele. É tanta humildade de Davi que ele foi ungido por Samuel, mas ele voltou para o deserto e ali ele continuou. Ele sabia que aquela unção na sua cabeça teria sobre ele uma responsabilidade sobre uma nação. Mas ele voltou a cuidar daquelas ovelhinhas. Por quê? Porque ele tinha a responsabilidade de levar algo de bem-estar, a garantia daquilo que lhe foi ordenado. Deixa eu te dizer algo.
Deus te deu algo maravilhoso. Deus te deu algo grandioso. Olha, quando eu leio bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, é todos os dias que o Senhor está dando para entender. E habitarei na casa do Senhor por todo o sempre. O que o Senhor está dizendo? A minha garantia, filha, filho, é eterna. Eu estou te guardando hoje e vou te guardar, sabe para quando? Para a eternidade. Então o Senhor é por nós, foi por Davi, foi com aqueles que obedeceram durante o percurso da sua trajetória de reino. Ele foi para aqueles que tiveram a humildade de acreditar nesta palavra. Por isso, quando eu leio, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabe o que Deus está falando? Porque você tem medo? O Senhor traz para você tudo aquilo que é capaz de chegar às tuas mãos. Quando a presença de Deus chega, as coisas, elas tomam valores diferentes, porque Ele faz o impossível acontecer. Ele faz, sabe, portas se abrirem aonde estão fechadas. Ele cura pessoas aonde já foi desenganada para poder viver o novo dele. Por isso, Ele faz repousar em pastos verdejantes. Então, peça para o Senhor, reconheça que da mesma forma que aquele pastor no deserto tinha o trabalho e o cuidado com as suas ovelhinhas, Deus está tendo cuidado comigo e com você nesta noite, para que você possa sentir a presença dele a partir deste momento. Nós estamos aí no final do ano, grandes coisas para se cumprir, grandes coisas para se concluir. Quando Deus falou comigo que muitas coisas o Senhor tomaria neste final de ano, trazendo na reta final desse ciclo mudanças de vida. Eu falei, Senhor, de que forma será? E Ele me disse, será para aqueles que creem que a minha palavra não volta vazia. São para aqueles que creem, para aqueles que acreditam que ainda eu sou Deus. Então, tome posse dessa palavra neste primeiro domingo deste mês de dezembro. Que você possa tomar uma atitude de fazer aquilo que o Senhor tem esperado de você. Ele é o nosso bom pastor. Ele tem cuidado, ele tem garantido que nós possamos estar vivos primeiramente. E que se todas as condições contrárias que têm nos vindo, ele tem nos dado a condição de vencermos a cada minuto, a cada segundo. E eu quero te falar que antes mesmo que vire este novo dia que vai raiar, o Senhor tem promessas na minha vida, promessas na tua vida. Ele não erra de endereço, ele não chega atrasado. Ele determinou, e aquilo que Deus determina, está determinado. Que você possa tomar posse dessa palavra. Que você possa trazer a tua família, como eu comecei essa live. Primeiramente Deus, a tua família, debaixo desta graça maravilhosa. Que você possa mostrar a tua bondade para com aqueles que não entendem. Que você possa levar esta palavra com cuidado, como o Davi teve com aquelas ovelhinhas sem valor, de você cumprir a tua missão. Porque, afinal de contas, nós temos uma grande missão nessa terra. Levar esta palavra tão maravilhosa, que é a palavra de Deus que nos liberta. Esse amor que nos enche de uma forma que nós não temos como explicar, porque Deus não se explica. Deus, a gente vive as expectativas de estar com Ele todos os momentos da nossa vida. Eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração e que você, neste momento, que você está aí, muitas vezes triste, abatido, desiludido, se apegue ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, que se faz presente aqui comigo, possa te alcançar aí onde você está. Que Ele possa te dar ainda a chance de você saber que não terminou, mas que Deus te dará para você uma chance de você vencer a cada minuto.
que você terá a oportunidade de ter a intimidade com Ele. Tudo que Deus quer é estar perto de nós, é conversar conosco. E tudo que nós vamos fazer é apresentar para Ele. Você vai viver uma vida jamais vivida antes. Eu tenho certeza, porque eu tenho vivido isso, vivenciado isso, e tenho certeza que isso vai acontecer com você. E eu quero encerrar esta live fazendo uma oração. Agradecendo a Deus primeiramente pela vida. Segundo, por este primeiro domingo deste mês de dezembro. Em terceiro, pela sua pessoa que está aqui. E aonde este vídeo passar, que ele possa trazer resoluções, trazer esperança, longanimidade, determinação. E entenda que Deus está garantindo o teu bem-estar. Ele está garantindo a sua existência. Sabe do que eu estou falando? Vida. A tua vida sobre esta terra. Porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos aqui. Há uma trajetória nossa. E que possamos colocar nessa trajetória o amor desse Deus, que é tão forte, que pega uma pessoa sem valor, transforma ela e traz ela para ser usada com valor, para que o nome dele seja glorificado. Eu quero orar e agradecer e abençoar a sua casa, a sua vida, e aquele que está enfermo, aquele que está decepcionado, desiludido, Deus tem uma resposta para você. Creia, porque o Senhor é bom demais. E tudo que é bom, agradável e perfeito, Ele fez para nós. Senhor, eu quero agradecer, Senhor, por esta live, por esta oportunidade de nós estarmos aqui. Eu quero que o Senhor alcance cada vida que esteve aqui comigo, cada pessoa que visitou esta live, e aonde ela alcançar vidas, Pai, que ela possa tirar, Senhor, todas as amarras, tirar todas as algemas, tudo que impede que as pessoas vejam que o Senhor é Deus, que o Senhor faz ainda milagres, Pai, e continuará fazendo para aquele que crê. E eu peço, Senhor, e eu uno a minha fé com todos aqueles que estão comigo, para dizer, Pai, que vidas serão resgatadas, libertas, Pai, e que o Teu nome será glorificado. Tudo isso eu peço, já te agradecendo por esta oportunidade, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Que você tenha uma noite abençoada. Eu agradeço. Deus te abençoe, Sônia. Que você dê um abraço aí nos irmãos, aí no Oscar e todos mais da família. Que o Senhor abençoe cada um que esteve aqui comigo. Que o Senhor fale ao teu coração a cada momento. Que o Senhor venha trazer para você uma solução. Porque dias melhores virão. Deus tem obra para fazer na tua vida. E ainda esse ano. E se você receber a bênção, eu gostaria que você voltasse aqui. Nós estamos com a palavra de reflexão todos os domingos após as 9:30 da noite, 15 para as 10. Um momento assim onde você já está relaxado, está tranquilo para enfrentar a noite. Venha testificar daquilo que Deus falou hoje. Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Ele vai te levar por pastos verdejantes e você verá como é bom depender de Deus. Que você fique nesta paz. Shalom Adonai.